Olá e obrigada por se juntarem a nós. Nosso programa Nova Vida, uma série de conversas com o Dr. Lightman. Olá, Dr. Lightman, Dr. Lightman, olá a todos. Olá, Nitsa Mazos, Nitsa, olá. Hoje gostaríamos de falar com o Dr. Lightman acerca do feriado de Sukkot. Enquanto pai, posso lembrar-nos a todos que quase todos os momentos as crianças vêm ter connosco e dizem: pai, por que é que fazemos isto? Por que é que fazemos aquilo? E relativamente ao feriado do Sukkot, há muitas perguntas que não sabemos como responder, e isto é o que gostaríamos de falar hoje para podermos explicar às nossas crianças. Nitsa, eu lembro-me do feriado de Sukkot, tanto como uma criança como mãe. É um feriado muito especial em que pensamos muito de como vai parecer-se a nossa sukkah, como vamos construí-la, como vamos decorá-la, o que vamos ter para jantar, até como é que o tempo vai estar. Quando somos crianças, todas estas coisas eram muito, muito importantes. E quando me tornei mãe, lembro-me de caminhar com a minha filha nas outras Sukkot para ver qual era mais interessante, o que é que estavam a comer. E a minha mãe perguntava-me: mãe, porquê é que nós construímos a Sukkah? E isto é o que eu gostaria de lhe perguntar hoje. Dr. Lightman, assim, uma introdução breve. Quando eu aprendi acerca do feriado do Sukkot, já tinha quase 30 anos. E, portanto, eu não sei as histórias que vocês contam às crianças porque não tenho memória de criança. A primeira vez que vi este feriado, vi pessoas muito sérias a construir uma sucá e pessoas muito sérias a virem visitá-las, cerimónias que tinham à volta disto. E muito rapidamente caí nas mãos de pessoas Hassid muito sérias que falam em cumprir a Torá e as mitzvot e a construir a sukkah de acordo com todas as leis. E portanto não ouvi nada destas histórias. Mais tarde, o meu filho, que cresceu aqui em Israel, através dele, porque naquela altura estava muito ocupado a desenvolver-me a mim próprio, a um nível diferente, não no nível infantil. E portanto, também quase que não conhecia estas histórias que as crianças, que se conta às crianças e o que se fala no feriado do Sukkot. Posso imaginar, mas todo este, chamemos-lhe folclore à volta disto, passou-me ao lado. Ou eu passei por cima disso para uma idade mais séria e interpretações. E eu até perguntaria de outra forma: por que que pessoas crescidas tão sérias constroem uma sucá? Porquê? Estão a reviver a sua infância? Eu sei que quando eu era criança eu costumava construir uma casa na árvore, uma sucá na árvore. Tinha um império com escadas e cordas. E portanto é natural para as crianças. Mas quando vem o avô, a partir da idade dos 40, as pessoas já são considerados avós e começam a construir coisas a partir das plantas que nem sabem muito bem como é que vão fazer isso, mas conseguem e vão e compram plantas e verdadeiramente e ramos de árvores e etc, etc. Ou seja, à volta disto existe muita atividade que parece brincadeira de crianças. E compramos o etrog, a cidra e o lulav. E toda a família
como se estivesse a fazer um jogo de crianças. Entra na sucá, senta-se ali, tudo parece muito infantil, certo? E cantam. Parece mesmo um jogo de crianças. E isto é o que eu me lembro daquilo que sentia, porque eu cheguei a Israel no início de agosto, que era muito próximo do feriado de Sukkot. Ainda nem tinha entendido muito bem onde é que estava, e portanto a minha impressão foi muito natural, que é um costume interessante, que é muito bom e aberto e infantil. Ah, não está fechado atrás de portas na sucá, todos se veem uns aos outros e cantam. Bem, mas não é assim muito claro. Dizem-nos porque os nossos patriarcas estiveram 40 anos no deserto, no Egito, a fugirem de Faraó para chegar aqui à terra de Israel e não tinham lugar para viver no deserto e, portanto, construíram estas Sukkot para si próprios. É a memória de como foi. Também diz isto na Torá. É uma memória de como se sentaram nas sucá. Quando, no geral, comecei a ter interesse na Torá de Israel, no significado profundo. Não no que diz no livro, mas as origens, as fontes mais profundas. E cheguei à sabedoria da Kabbalah, porque sem isso não podemos compreender o que diz. Porque o que diz está escrito, mas de onde é que isso veio? De acordo com as leis naturais e não de acordo com as leis deste mundo, porque nós estamos neste mundo, é assim que temos que estar neste mundo. E então começamos a descobrir a razão do Sukkot de uma forma diferente, que na verdade está relacionado, está conectado com aquilo que me atraiu, porque a pessoa que realmente quer compreender o que se passa neste mundo, como é que nasceu, como se comporta, como se desenvolveu, o que é que tem que alcançar, o que é o humano nele, se está dependente dele, se a pessoa pode influenciar o seu destino e então como pode fazê-lo. Coisas que para nós são muito importantes. Porque sim, ok, vamos viver de alguma forma, do nascimento para a morte, de alguma maneira. Vamos sobreviver. Mas podemos compreender algo, sentir algo, influenciar a nossa vida. Isto foi algo que realmente me cativou. E aqui compreendi o segredo do Sukkot, as fundações, os segredos da Sukkah, que a Sukkah nos leva para um novo mundo, que nós construímos dos desperdícios deste mundo. O que são os desperdícios do celeiro e da adega com a qual construímos a Sukkah? O celeiro e a adega é o que a pessoa come neste mundo, através do qual se sustém, através do qual recebe a nutrição. E se a pessoa decide que se prestar atenção ao que sobra deste mundo, que normalmente não prestamos atenção, aquilo que não é interessante para o nosso corpo, para o nosso ego, mas que existe neste mundo de uma forma de como se existisse à nossa volta, mas nós não prestamos atenção a essas coisas. Nietzsche, porque não são importantes para nós, Dr. Leitman, sim, são chamados os desperdícios. Nietzsche, então os desperdícios são algo que não tem uma forma importante, Dr. Leitman, certo? Não os consideramos como o cerne, o importante. Se nós pegarmos neste desperdício e o elevarmos acima da nossa cabeça, podemos construir um mundo novo.
Nietzsche, então o que é o desperdício? Dr. Lightman, tudo o que construímos neste mundo sai de amor próprio, porque nós nos amamos, porque queremos ser bem-sucedidos na vida, porque queremos fazer uma vida melhor para nós próprios, uma vida segura, boa, em que estamos no controlo de tudo, para que nós e os nossos filhos possamos avançar e desenvolver, e a pessoa é atraída para isto, e isto é o principal. E estes são os desperdícios do celeiro e da adega, nos quais nos construímos. O desperdício. Isto são coisas como o amor aos outros, a doação, dar, coisas que não nos parecem importantes, que ao nosso ego não parecem importantes. Se nós prestarmos atenção, podemos reparar que o nosso mundo, na verdade, consiste das coisas importantes que atraímos do nosso ego, e as coisas não importantes são as coisas que o nosso ego rejeita. Portanto, se nós invertermos isto, em que as coisas não importantes, suponhamos que imaginamos que estas coisas são importantes, e aquelas coisas que são importantes vamos rejeitá-las. O que é que vamos receber então? E é maravilhoso que, através desta atitude, nós podemos construir um mundo completamente diferente. Eu vi um mundo ao contrário, um mundo espiritual. Nietzsche, que realmente aquilo que é importante para nós não é verdadeiramente importante. Dr. Lightman, não aquilo que é importante para nós, mas para o nosso ego. Temos que enfatizar isto. E então construímos um mundo ao contrário, um mundo oposto. E então começamos a viver nele. Suponhamos que vivíamos de acordo com esta nova atitude que é contrária. O que não é importante, vamos relacionar-nos como se fosse importante, e o que é importante, vamos relacionar-nos com ele como se não fosse importante. É possível ou não? A nossa natureza, o ambiente, claro que vai resistir a isto, vai opor-se a isto. Mas, na verdade, existe esta possibilidade, porque, ao todo, nós existimos em algo muito limitado. Nós temos uma atitude específica para com as coisas neste mundo que são importantes para a nossa natureza egoísta e apenas. Como se metade, ou sei lá, se calhar mais de metade do mundo rejeitássemos e não quiséssemos aceitar estas coisas, não construímos nada delas, não quero que elas existam. E portanto existe aqui uma grande pergunta. Bom, se calhar até é um pouco filosófica. Que na verdade desrespeitamos uma parte muito abrangente da realidade. Mas como não lhe prestamos atenção, imediatamente será cancelada e não será mais vista, não vai existir. É como se não existisse, porque nós não lhe estamos a prestar atenção. Mas é simplesmente porque a rejeitamos. E da infância, desde o nascimento, que fomos habituados a isto desta forma. Agora vemos como se não existe. Talvez porque hajam centenas de outras coisas aqui ou no geral, e não as vemos e não as sentimos. Nós vemos e sentimos nos nossos olhos, vemos o que é importante e não vemos o que não é importante. Nietzsche é o que nos serve, Dr. Lightman, certo? Podem olhar para todo o tipo de efeitos visuais que existem, que conseguimos ver isto, que conseguimos ver aquilo, que conseguimos ver isto melhor, isto menor, conseguimos ver isto pequeno, mas afinal é grande, ou pode ser grande e nós vemos pequeno, ou seja, tudo depende da nossa atitude para com aquilo que estamos a ver, da nossa distorção daquilo que estamos a ver.
E, portanto, aqui existe uma abordagem nova e especial. Podemos nós mudar a nossa visão do mundo e aquilo que é desperdício, torná-lo no nosso principal, que o elevamos acima da cabeça, que é o que simboliza a Sukkah. E o nosso apartamento não é importante, deixamos aquilo que tínhamos. Nós mudamos-nos para aquela pequena sucá que construímos, que é construída de desperdícios, e isso simboliza que nós também queremos alcançar uma realidade diferente, uma realidade nova, que está oculta de nós. Que agora, através deste esforço interno, uma nova atitude, que estamos a fazer um esforço para fazer com que isto seja importante, nós começamos a apreciar esta nova realidade e realmente queremos entrar nela. E isto é o que simboliza a Sukkah. E o feriado do Sukkot no geral, com as 4 espécies e tudo aquilo que descobrimos, então, quando começamos a relacionar-nos com todas estas questões. Então, o ponto principal, se bem entendi, é inverter aquilo que é importante e o que não é importante. Diz que a Sukkah simboliza ou implica que queremos construir um novo mundo, que deixamos o nosso mundo, a nossa casa, o conhecido, o estável, o seguro, para outra coisa. Dr. Lightman, desaparece os nossos sentidos egoístas. Não lhe prestamos atenção. Isto significa que a pessoa o calca com os seus pés. Então, deixar a nossa casa significa que queremos construir uma nova importância, um novo mundo. O que não era importante. Então, se puder explicar agora o importante e o não importante, se existe aqui uma espécie de mudança, que deixamos o que era importante e vamos para o que era importante até agora. É acima da nossa natureza aquilo que não é importante. Antes de irmos acima da nossa natureza, quero compreender o que é que não é importante. Dr. Lightman, o que não é importante é o que quer que não beneficie o nosso ego. A nossa natureza é o desejo de nos beneficiarmos a nós próprios. Queremos tirar prazer. Tudo o que vemos que nos dê prazer aproximamos de nós, mantemos-lo perto de nós, tomamos conta disso. Então, o que é importante é o que nos faz sentir bem, que podemos tirar prazer disso, é o que está próximo de nós. Então, isto é todo o nosso normal, durante todo o ano. E agora diz que vamos fazer uma espécie de troca, que vamos sair da casa e vamos trocar o quê? Dr. Lightman, tudo. Ora, o que é o não importante? Dr. Lightman, nós não apreciamos as coisas de acordo com o que é importante para o nosso ego, mas medimos as coisas acima do ego. Ora, o que é que isso significa? O que não é bom para nós, mas aquilo que é bom para os outros. Isto é o que significa o Sukkot, que queremos sair do amor próprio, queremos sair do benefício para nós próprios e, através disso, simbolizamos que queremos beneficiar os outros. Ama ao próximo como a ti próprio. Que queremos conectar com todos. E queremos elevar-nos acima dos nossos egos. Onde as coisas que não eram importantes para a nossa natureza egoísta, agora, pelo menos durante uma semana, que embora gostássemos de o fazer para sempre, queremos elevá-los acima da nossa cabeça, acima da nossa razão. Embora isto seja como estamos construídos, vamos começar a pensar o oposto. Não fazer o que nós queremos. O que nós queremos para nós próprios, fazê-lo para os outros. Vamos começar a relacionar-nos com a realidade desta forma e vamos ver a outra metade da realidade, que não é percebida pelos nossos sentidos. Está aqui.
mas não é percebida e de repente, bum, como num filme, começamos a identificar e a ver muitas coisas, nos nossos novos sentidos. Não nos nossos sentidos egoístas, visão, audição, todos os outros, aqueles que pertencem ao nosso ego e, portanto, percebemos apenas aquilo que é importante para o nosso ego. Mas vamos começar a perceber o oposto ao nosso ego. Vamos perceber que estas coisas já estão aqui à nossa volta, mas como não pertencem ao nosso ego, vamos construir aqui um sentido oposto, que é chamado acima da razão. Disse que existe o desperdício da adega e do celeiro. Eu cresci numa quinta, portanto eu lembro-me do que isso é. E também tínhamos um pomar ao lado da casa. Mas não estou certo que todos os nossos telespectadores sabem o que isso significa. Há o celeiro onde preparamos o pão, colhemos o trigo e isso simboliza o que nós comemos, e temos a adega onde fazemos o vinho e, portanto, temos a comida, temos o vinho, estou pronto. Isto é o que faz com que a pessoa viva. Portanto, no Sukkot dizemos que, Dr. Leitman, tiramos os desperdícios do celeiro e da adega, coisas que não precisamos para esta vida, coisas que nós pensamos que são redundantes, ou seja, aquilo com que nos relacionamos de forma redundante, que atiramos fora, tudo o que cortamos, todo o vegetativo, ou seja, o Dreitman é um símbolo. É um símbolo. Antes do símbolo queremos ter uma imagem geral aqui. Todo este desperdício que sai das plantas, do celeiro e da adega, no Sukkot, pegamos neste desperdício e construímos a cobertura da nossa sukkah. E disse que elevamos isto acima da nossa cabeça, que é o que precisamos de elevar acima da nossa cabeça. Dr. Leitman normalmente está debaixo dos nossos pés e nós elevamos-o acima da nossa cabeça, ou seja, é uma troca. Ora, então todo este motivo que está a falar é pegar naquilo que não parece importante e inverter entre as duas coisas. Dr. Leitman, certo? Nós deixamos a nossa casa e tudo o resto, pegamos naquilo que está debaixo dos nossos pés e levamos-lo acima da nossa cabeça. Ora, o que é que isso simboliza, elevar acima da sua cabeça? Dr. Leitman, começamos a dar valor a coisas que o nosso ego não considera importante. Ora, nisso é como pensar nos outros, Dr. Leitman, certo, especialmente perante os outros é onde conseguimos ver isto melhor. Porquê que a Torá diz, ama o teu próximo como a ti próprio? Porquê que, como a ti próprio? Porque através desta atitude para com o outro, nós construímos-nos exatamente na forma oposta a que somos. E então vemos o mundo ao contrário. E através desta percepção saímos para o mundo superior, onde vamos ver o nosso mundo na nossa vida. Descobrimos o próximo mundo aqui, nesta vida. Ora, e porquê que é tão normal decorar a sukkah? Dr. Leitman respeitava? Ora, respeitar o quê? Eu não percebi. Eu costumava ir à casa dos meus avós e podíamos ver metade do pomar pendurado na cobertura. De que é que se trata isto? Dr. Leitman, é para santificar a sukkah, porque se torna sagrada. Nós beijamos a sukkah, beijamos a cobertura. Então para que é que a decoramos, Dr. Leitman? Porque para nós torna-se preciosa. O que é que se torna precioso? Dr. Leitman, alcançar a vida do próximo mundo. Isto é o que nós alcançamos com a sukkah se a construirmos, e não estamos a falar de construir fisicamente, mas se a construirmos no interior do nosso coração. Se a nossa atitude para com este mundo mudar para ama o teu próximo como a ti próprio, saímos de dentro de nós próprios e através disto começamos a ver este mundo. Não este mundo, mas o mundo, o outro mundo. O mundo que é oposto a este mundo. E através disto alcançamos a concretização da nossa vida. Saímos desta vida corpórea e animalística, porque nós existimos como animais, eventualmente. Saímos para um mundo ao contrário, onde não há tempo, espaço, movimento, onde não temos limitações. A vida ali é plena, perfeita e eterna.
porque não estamos a viver em recessão o tempo todo. Estamos a viver em doação e a doação não tem qualquer limitação em nenhuma dimensão. Ora, no nosso tempo está quase a acabar. Então gostaríamos de concluir para termos o que dizer às nossas crianças. Por que construímos a Sukkah? Dr. Lightman, construímos a Sukkah porque é em memória dos nossos antepassados no deserto. Isto é a primeira coisa. E que queremos alcançar a Sukkah, que é chamada a Sukkah de David. Que vamos alcançar um estado em que todos nos vamos sentar numa Sukkah, vamos abraçar-nos como amigos, porque todos de Israel são amigos, e através disto vamos descobrir a vida conectada acima do nosso ego, que é o que a Sukkah simboliza, com os hospizino, com os convidados, que convidamos mais e mais. Isto simboliza sair do ego, sair do nosso mundo estreito e alcançarmos o mundo infinito e aberto. Aqui a nossa vida, ao trocar a nossa atitude para nosso próprio benefício, para o benefício dos outros. Nietzsche, apenas o povo de Israel se vai sentar na Sukkah? Dr. Lightman, esta Sukkah vai cobrir todo o mundo. Está escrito acerca disso, que a minha casa vai chamar-se uma casa de oração para todas as nações. A minha casa é na realidade a Sukkah. Obrigada, Dr. Lightman, obrigada, Nietzsche, obrigada por estarem connosco. Até à próxima, tudo do melhor.